Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Hoje a nossa conversa no nosso Business Talk é com Vitor Almeida, profissional experiente e inovador no campo do marketing e comunicação estratégica. Atualmente ele atua como diretor de marketing da rede Windsor de Hotéis. Vitor é mestre em administração estratégica pelo IBMEC do Rio de Janeiro, com ênfase em inovação, mercados online e comportamento do consumidor. Acumula mais de 15 anos de experiência, especialmente no universo digital, no e-commerce e também no desenvolvimento de novos negócios. A sua trajetória abrange diversos segmentos, incluindo o automobilístico, tecnologia, educação, bens de consumo e, claro, o setor de hotelaria, onde ele está atuando e aplicando a sua visão estratégica para impulsionar o crescimento e a reputação da marca, onde ele está dirigindo a toda a área de marketing. Além da sua atuação prática, o Vitor também se destaca como professor e palestrante. Contribui com seu conhecimento e expertise para o desenvolvimento de novos líderes e profissionais no mercado. Queria que você começasse contando um pouco, então, Vitor, da sua trajetória, dessa sua experiência em diferentes setores, do trabalho que você... até chegar no trabalho que você está realizando hoje, né? Perfeito. Primeiro, muito obrigado, André, pela oportunidade. Poder compartilhar um pouco dessa trajetória e principalmente da Rede Windsor de Hotéis, que é onde eu estou atualmente, né? 10 anos também de Rede Windsor. É um prazer. Eu sou formado em administração pelo IBMEC, depois fiz uma especialização na SPM e mestre também pelo IBMEC. Dentro das áreas que eu trabalhei, tanto de gestão de luxo na L'Oréal, como Business Intelligence na Michelin, todas essas áreas, elas agregaram muito. Essas experiências agregaram muito para atualmente eu estar na Rede Windsor de Hotéis e encantado com o mundo da hotelaria, né? 3 anos eu trabalhei em uma outra rede de hotelaria e aí 10 anos já gerenciando a área de marketing e comunicação. O que eu penso é que é um grande desafio, ainda mais com novas tecnologias, com mudanças muito grandes na área de comportamento do consumidor, estar à frente de uma área tão importante e interessante, importante para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, o segmento de hotelaria. Eu vejo que hoje, principalmente assim, considerando minha trajetória, áreas como tanto a gestão de luxo, como a gestão de dados, são áreas fundamentais para a gente desenvolver um trabalho que agregue valor e acelere os resultados, principalmente da rede Windsor. Então, na L'Oréal eu tive a oportunidade de liderar alguns projetos, principalmente com Kiehl's e com Lancôme. E é interessante porque, como que a nossa vida ela vai costurando, né, uma trajetória. Eu tive a oportunidade lá de tanto conhecer a gestão de luxo, quando a gente fala de excelência, experiência do consumidor, artesania, né? Porque a marca de luxo ela precisa de um cuidado à mão mesmo, com ênfase nos detalhes. Eu vejo muito dessa experiência que eu acumulei hoje no trabalho com a Rede Windsor de Hotéis. Porque um dos segredos, né, da Rede Windsor, que a gente comenta, né, vai fazer 40 anos esse ano, é essa consistência na excelência. É o que a gente comenta. É muito fácil você ser excelente num café da manhã um dia na semana. Mas você manter essa consistência de excelência é algo muito desafiador. E a rede ela consegue entregar isso para os seus clientes. Então, essa bagagem que eu tive, ela agregou muito no trabalho que hoje a gente realiza. Que bom, né? A Rede Windsor, eu acho que é uma referência no Rio de Janeiro. Vocês têm uma parte de hotéis espetaculares para congressos, convenções, né, localizados na Barra. Vocês são quantos hotéis hoje aqui? Atualmente nós temos 15 unidades aqui no Rio de Janeiro e 2 unidades em Brasília. São hotéis 3, 4 e 5 estrelas. 4 na Barra da Tijuca, 8 em Copacabana e Leme, 4 frente mar e 4 em ruas paralelas, 2 unidades no centro do Rio de Janeiro e uma unidade no Catete. Além de Brasília, uma unidade na Asa Sul e uma na Asa Norte. O que eu vejo, assim, e isso é muito interessante e agrega muito. O Brasil tem um potencial muito grande para a área de turismo, né? A gente vê isso nos dados. O Rio de Janeiro é um case de sucesso. E a Rede Windsor de Hotéis é a maior rede brasileira no Rio de Janeiro. E uma coisa interessante, uma curiosidade, André, é que muita gente, quando vê o Windsor, né, o nome Windsor Hotéis, acredita que é uma rede internacional. E não, é uma rede nacional,
fundada pelo senhor José Oreiro, junto com alguns outros sócios espanhóis, quer dizer, de origem espanhola, que já tinham atividades empresariais no ramo da gastronomia, aqui no Rio de Janeiro. Então, entre a década de 70 e 80, foram vários os restaurantes, né, Monte Carlo, Cirandinha, que marcaram a gastronomia. Marcaram a época. E aí o senhor José Oreiro, junto com esses sócios, eles vislumbram uma oportunidade que é o Windsor Guanabara, que foi o primeiro hotel lá em 1986 a iniciar a sua operação como rede Windsor, né, como Windsor. E aí depois, e é interessante que a rede ela foi aproveitando as oportunidades que o Rio de Janeiro ofereceu ao longo desses anos. Então, a rede, ela foi, né, o Sr. José foi um dos que assinou ali a carta se comprometendo com a prefeitura na quantidade de quartos para realizar as Olimpíadas, passamos pela Jornada Mundial da Juventude, enfim, vários movimentos, além de várias edições do Rock in Rio, somos parceiros também de várias atividades do Carnaval. Então, assim, é uma rede que ela está muito conectada ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada, a gente sabe disso, para o turismo internacional e nacional aqui brasileiro. E o turismo agora do Rio está em alta, né? Eu acho que o momento é o melhor possível. A ocupação hoteleira tem sido muito boa, né? Muito positiva, muito positiva. E temos trazido muitos eventos também, né? Eu acho que a Rede Windsor ajuda muito a isso, porque é um local muito bom, né? Ele comporta muito bem toda a parte de congresso, convenção, né? Pelo espaço que tem e pela hospedagem de alta qualidade, né? Perfeito. Como você estava comentando, a Barra da Tijuca é um case de sucesso. A empresa, com uma coragem, com uma audácia, foi a primeira unidade hoteleira assim, de renome a estar na Barra da Tijuca, com o Windsor Barra, e ali foi desenvolvida uma solução integrada. Hoje a gente tem o Windsor Barra, o Windsor Oceânico, o Windsor Tower interligado, são cerca de 1.168 apartamentos interligados, um centro de convenções. Ao total ali a gente consegue realizar eventos para mais de 7 mil pessoas em público flutuante, temos plenárias para mais de 2.500 pessoas, e hoje na cidade do Rio de Janeiro é a maior solução integrada para eventos, porque você tem na mesma área a parte de alimentos e bebidas, hospedagem, serviços em geral. Então, essa possibilidade que o Rio de Janeiro tem de receber eventos, principalmente com alto valor agregado, a gente, né, nós somos os principais, anfitriões de eventos da área da saúde e de outros, né, de outros ramos, congressos internacionais, de vários segmentos, área de entretenimento, saúde, segurança, agro. Então, é uma oportunidade muito importante para a cidade do Rio de Janeiro ter uma solução como essa e agregar, porque nós sabemos que o setor de serviços é um dos principais setores em relação à geração de emprego, impacto econômico. Hoje, na rede Windsor de hotéis, ao todo nós somos aproximadamente 4 mil colaboradores. Então, imagina como que a decisão de um grupo de empresários conseguiu mover tantas famílias, né? A gente hoje comenta, poxa, são 4 mil empregados, cada família 4 pessoas, 16 mil pessoas que são impactadas, além da mão de obra indireta. Enfim. Essa é a verdadeira responsabilidade social, eu sempre digo isso, a empregabilidade, né, e a possibilidade de trabalho que vocês proporcionam a tantas famílias, né, vocês sustentam todas essas famílias, e isso é muito bom, né, vocês, muito. Inclusive vocês são conhecidos por terem equipes que já estão há muito tempo, né, dentro da empresa. Né? Sim, a gente tem muito orgulho disso, né, com 40 anos de empresa, a diretoria, né, principalmente a diretoria executiva, né, o Sr. José, com o board estratégico, eles têm um carinho, esse eu acho que é um dos segredos da Rede Windsor, é essa atenção ao público interno, aos colaboradores. A gente tem muitos colaboradores com 10, 15, 20 anos, 25, 30 anos de casa. Então, até quando as pessoas comentam, né, Vitor, qual é o segredo da Rede Windsor? A gente sabe que o ambiente econômico do Brasil é desafiante. Como uma empresa consegue viver num segmento de serviços? Eu sempre elenco assim, 3 segredos, né? Que acho que um é esse, é a valorização do profissional da casa, a consistência de serviço, a entrega que a Rede Windsor faz diariamente. Eu fico brincando, não tem MacGyver, não tem hack, não tem atalho, é trabalho duro, é trabalho realmente de oferecer
um serviço, né, um atendimento muito voltado para a hotelaria mais clássica, que a gente não enxugou os serviços, né? A gente viu uma tendência dessa em alguns negócios, de enxugar, a gente não enxugou, continua tendo o capitão porteiro, os garçons, a telefonista, o room service 24 horas, então são itens indispensáveis para uma experiência de serviço. Outro segredo que eu acho que a Rede Windsor tem para esses 40 anos, né, que eu vejo, é conseguir integrar na mesma equação a consistência de uma hotelaria clássica, tradicional, de entrega de serviço, ao mesmo tempo se atualizando. Nos últimos anos, a empresa acelerou muito o investimento em tecnologia. A gente hoje tem já várias áreas utilizando ferramentas de inteligência artificial, que eu comento, né, que eu comentava no início, falando sobre a área de marketing, a área de vendas. A gente hoje tem ferramentas estratégicas bem interessantes, bem assertivas para ganhar agilidade. Hoje, quando o pessoal comenta, né, muito de inteligência artificial, o que eu vejo é que a inteligência artificial ela possibilita agilidade com estratégias que antes a gente já poderia fazer, porém agora, com a resposta rápida, acelerada, para eu poder desenvolver, por exemplo, uma ação de uma campanha de um determinado hotel. Olha, eu antes tinha que fazer uma mineração de dados, eu precisava de uma pessoa para baixar ali a planilha de dados. Hoje não. Hoje, com 5, 10 minutos eu consigo. A gente investiu, né, a rede investiu em uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, bem potente, onde você consegue mapear todas as características de um determinado público. Então eu tenho, olha, o Miramar, que é um hotel, por exemplo, que fica em Copacabana, o nosso 5 estrelas, na Avenida Atlântica. Esquina ali, Avenida Atlântica com Sá Ferreira. Se eu quero entender qual é o público, olha, eu estou vendo aqui que o público que mais vem é o público brasileiro de São Paulo, que tem determinado comportamento do consumidor. Alguma segmentação com filhos e sem filhos, quantas diárias ficam, eu consigo, através da inteligência artificial, uma agilidade para ler rapidamente esse segmento, essas características, e daí fazer campanhas mais assertivas. Então, eu acho que esse é um dos segredos da Rede Windsor. Manter qualidade, mas ao mesmo tempo está muito atualizado com as tendências. Ser inovador, né? Eu acho Exatamente. que exatamente era essa pergunta que eu ia te fazer, de que ferramentas vocês usam para estar presentes no mercado e sempre atualizados, né? Porque hoje tem uma quantidade grande de hotéis e tem uma quantidade enorme de plataformas oferecendo hospedagem, né? Sim. Então esse controle também é muito interessante. Vocês fazem trabalho internacional para captação de eventos também? Sim. Agora há pouco, essas semanas, a nossa executiva Bianca Rodrigues, que é a gerente geral da área de vendas, foi para a Alemanha e para a China, né, participar junto com uma expedição com a Embratur. O segmento de turismo, ele é um segmento onde funciona muito as feiras internacionais. Diferente de outros segmentos, que você tem uma concentração muito no online, é claro, é uma parcela muito importante a distribuição online, porém, essa negociação olho no olho, de você apresentar o hotel para esses players internacionais, são fundamentais. A presença dos executivos nessas feiras, tanto feiras na Argentina, mercado latino-americano, que é fundamental para a gente, mercado norte-americano, europeu, e agora, em relação à atuação internacional, a grande aposta, tanto da Embratur como também da hotelaria, de forma geral, é no mercado chinês. Então, nossos executivos vão, a empresa, ela investe, e aí, Andréia, é bem interessante porque, durante muito tempo, devido a várias situações, o Rio de Janeiro muitas vezes não conseguiu atuar. E a gente falava que o Rio de Janeiro fazia um trabalho de... A Rede Windsor fazia um trabalho de Convention Bureau. Muitas vezes, em alguns eventos, o único representante, né, do Rio de Janeiro era a Rede Windsor. Atualmente não. Atualmente a gente tem uma sinergia e um trabalho excelente, que eu gostaria de registrar, tanto da Prefeitura, governo do Estado, governo federal. Então, o nosso... Analisando esses 40 anos, é muito positivo. O Brasil está na moda, né? Eu acho que é interessante. O mercado asiático é um mercado que interessa muito e cada vez está vindo mais para cá, né? Muito bom saber isso. E eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem esse atrativo. O Rio é uma cidade linda, né? Incomparável com qualquer outro lugar do mundo. Acho que quem vem retorna, né? Também, então tem isso muito interessante. Agora, as estratégias de comunicação que vocês usam, então, contribuem fundamentalmente para o retorno, né? Vocês trabalham com todo esse e-commerce, né? Porque essas plataformas que hoje estão no ar
todas elas oferecem a rede Windsor, né? Então vocês têm um bom controle sobre isso. Qual é o mercado que mais que mais vende hoje? É a América Latina ainda? Sim, sim. A Argentina é fundamental. E um dado muito interessante que a gente observa é o seguinte: nos últimos 5 anos, né, a gente tem esse recorte pós-pandemia, uma característica muito positiva do turismo carioca, dentro do recorte da hotelaria, é o crescimento do mercado de luxo. Então, nós, nos últimos 5 anos, temos crescido cerca de 2 dígitos percentuais, né, por ano em relação à receita, em relação à procura, porém tem uma concentração muito grande nos hotéis 5 estrelas da nossa bandeira, da nossa rede, e também os 4 estrelas plus e os 4 estrelas. Então, isso é algo bem interessante porque, como nós estamos aproveitando a situação internacional que fica um pouco conturbada, esse público que tem poder aquisitivo e que talvez algumas décadas atrás tinha um certo receio do turismo nacional e se concentrava em destinos internacionais, não é um legado positivo, a gente não gosta de falar isso, mas se a pandemia trouxe algo, não de positivo, mas um desdobramento positivo, foi essa descoberta do público qualificado para os destinos nacionais. Então o Rio de Janeiro tem capacidade, tem uma hotelaria, tem atrações maravilhosas para receber esse público de alto poder aquisitivo. Então a gente vê um crescimento bem interessante. E o que a gente fala de canais online? Como é que é o tipo de trabalho? A gente tem um ciclo estratégico para, desde quando o cliente ele vê as nossas fotos, vídeos, textos, a quando ele tem uma experiência na recepção, a avaliação dele após a experiência de hospedagem. Todo esse ciclo de consumo, essa jornada do consumidor, ela é mapeada. E ela, de fato, nós criamos, né, uma série de estratégias para apresentar corretamente a rede Windsor. Isso muda, quer dizer, vocês vão entendendo cada vez mais o perfil do público. Sim. E com isso a forma que vocês apresentam o produto vai variando. Exatamente. Algumas décadas atrás, antes da internet, né, a distribuição hoteleira era muito em brochuras, em livros, em feiras. A gente sabe que com a internet, e principalmente nos últimos anos, com o alto consumo das redes sociais aqui no Brasil, né? O Brasil, ele se destaca internacionalmente com o consumo de horas em relação a Instagram, YouTube, Facebook. Então, principalmente em Instagram, a gente tem hoje um trabalho, isso é um cuidado muito importante que o nosso presidente e toda a diretoria, ela sempre aponta. Não é uma venda ou apresentação de produtos prometendo algo que a gente não entrega. Ao contrário, a nossa ênfase nós vamos atender e superar suas expectativas a partir da consistência de serviço que nós temos. Então, vários atributos são trabalhados nas plataformas tanto de comunicação como de venda. A nossa localização, o excelente atendimento, a gastronomia impecável da rede Windsor. Como eu comentei, a diretoria tem essa herança com a gastronomia. Então, o café da manhã vai ser algo excelente. Então, todos esses pontos, esses atributos dos nossos produtos são trabalhados nas redes sociais, mas sem um discurso vazio de promessa que depois não se cumpre. Ao contrário. Agora, hoje o consumidor fala muito de experiência. Vocês procuram oferecer algo além da hospedagem? Vocês têm convênios com visitas, com tours, com tudo isso que as pessoas podem fazer? Quer dizer, para o sujeito vir passar, sei lá, vou passar uma semana no Rio de Janeiro, quero ter uma experiência mais completa. O próprio hotel pode fazer essa indicação também? Sim, sim. Nós temos um programa chamado Windsor Exclusive, que é o quê? De fato, oferecer uma série de experiências para os nossos clientes que compram através do nosso site, através da venda direta. Quais são esses benefícios? Além de descontos e uma série de itens como aluguel de carros, lojas. Nós temos uma parceria com a Sepo Spa, que acontece no Windsor Barra, onde nós oferecemos também algumas experiências de spa. Na parte de cultura, nós temos também parceria com o Teatro Riachuelo, onde nós oferecemos descontos. O que a gente
trabalha muito a nossa comunicação, o destino Rio de Janeiro e Brasília. Na jornada do consumidor, nós sabemos que o aéreo e a hospedagem, ela acaba sendo acidental, mas o foco é o destino. Exatamente. E nós, como temos uma concentração, 90% do nosso negócio está concentrado na cidade do Rio de Janeiro, tudo que tem relação com os grandes eventos, né? Então, um exemplo para você, a gente está agora sendo parceiro com a Maratona do Rio, somos parceiros com shows internacionais, todo mundo no Rio, então Madonna, Lady Gaga, Shakira, nós fomos parceiros, somos parceiros do Rio to See, Rio Innovation Week, já fomos parceiros, enfim, todos esses grandes eventos, através de leis de cultura, nós estamos tanto na esfera federal, estadual e municipal. E também na parte de negociações, né, a gente apoia o Festival Internacional de Harpa, Delarte, enfim, Teatro Municipal. Tanto na parte de entretenimento, esporte, nós estamos agregando. E aí, quando essa parceria é feita, nós estimulamos a experiência desses atrativos, dessa programação para os nossos hóspedes. O último agora que a gente fechou a negociação foi com a Maratona do Rio, que tende a estar crescendo cada vez mais para ser uma importante corrida até a nível mundial. Ela está no circuito, né? Agora, exatamente. E a corrida voltou à moda, né? Exatamente. Esse estilo de vida. E isso é interessante porque conecta muito ao nosso produto. A nossa área de alimentos e bebidas, só um exemplo dessa questão da maratona, atenta às tendências, ao comportamento desse consumidor que tem um estilo de vida mais saudável, que procura saúde, isso impacta o nosso café da manhã. Então a gente vai colocar uma batata doce, uma proteína, porque a gente sabe que esse consumidor novo, ele está cada vez mais atento a um consumo de produtos e itens que vão agregar à saúde dele. Sejam os hotéis que têm pet, os hotéis que têm, claro, adaptação para pessoas com deficiência. Quer dizer, dos segredos, né, acho que da Rede Windsor, né, para esses 40 anos, como a gente estava comentando, é essa conexão com a transformação e as mudanças do consumidor. Tudo que altera tudo que vai fazer esse consumidor ter uma nova tendência, um novo hábito, um novo ritual de consumo, nos interessa para a gente agregar. Agora, sobre a questão da sustentabilidade e responsabilidade social, você já falou um pouco aqui, como é que vocês incorporam isso no dia a dia, né? Porque eu acho que também o novo consumidor está muito preocupado com isso. Ele quer saber se o hotel está focado na sustentabilidade, se vocês estão na famoso ESG. Né? É isso. Perfeito. Eu tenho muito orgulho, né? A Rede Windsor, ela hoje apoia mais de 20 projetos, principalmente voltados à área de responsabilidade social. Nós não poderíamos estar deslocados da discussão do que está acontecendo hoje na sociedade, tanto em relação a oportunidades, às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, a participação da liderança feminina. Então, hoje os nossos projetos têm alguns eixos. Um eixo muito forte são das pessoas com deficiência. Então, nós apoiamos Cromossomo 21, que é um projeto para a inclusão de pessoas com síndrome de Down na sociedade. Apoiamos o Praia para Todos, que é você democratizar o acesso às praias para pessoas que têm algum impacto, enfim, de mobilidade. Em relação às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, a gente já tem uma parceria com a escola do Espanta, né, que funciona na comunidade de Santa Marta há muitos anos. Um projeto que dá muito orgulho para a gente, e esse aí é um case de sucesso, porque ele triangula tanto a parte de comunicação, como de responsabilidade social e cultural, que é o Clubinho do Samba, da família do Diogo Nogueira, né? Um grande abraço para a família Nogueira, tanto o Diogo como a Clarice, porque ele triangula. Nós apoiamos o projeto social que acontece no Meier, numa comunidade que as pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social, para jovens terem acesso à cultura carioca, instrumentos musicais, acompanhamento escolar, da sua performance acadêmica. A gente consegue agregar o show do Diogo Nogueira na nossa feijoada carnavalesca, né? Então, ele também se apresenta na nossa feijoada. E ao longo do ano, existe uma série de ações de valorização do patrimônio histórico-cultural da nossa cidade, através de leis de incentivo também. Então, esse é um trabalho muito importante que é feito. A gente consegue trabalhar tanto para o público
na parte de responsabilidade social para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, quando a gente também cria oportunidade dessas crianças, desses movimentos, se apresentarem para os nossos colaboradores. Então, o nosso trabalho de responsabilidade social, ele cada vez mais procura ser integrado. Esses são alguns exemplos, mas eu poderia aqui falar vários outros que a gente apoia. Nós temos apoio também a jovens que moram na Rocinha através do Tênis Root. Nós temos apoio com o projeto Incluir. Nós apoiamos também um projeto de futebol feminino, liderança feminina, com projetos do Sol, do Corcovado, do Santuário do Cristo Redentor. Nós apoiamos também empreendedorismo para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, com alguns workshops. Enfim, são vários projetos e a gente, de fato, está muito conectado com as demandas sociais que a cidade do Rio de Janeiro tem. E aquilo que você estava comentando no início, né? Uma das principais atuações é gerar oportunidade para as pessoas e capacitá-las. Então, os nossos projetos já estão muito focados nesses eixos. Na parte de responsabilidade ambiental, nós já temos um trabalho, tanto no tratamento dos resíduos, como nos impactos que os prédios, os hotéis têm no entorno, porém nós temos uma assessoria também da parte de sustentabilidade, que está reforçando ainda mais algumas políticas. Então, uma das entregas desses 40 anos é, ao longo desse ano, alguns conteúdos e algumas novidades que a gente vai apresentar para o mercado em relação à parte de sustentabilidade. Muito bom, Vitor, foi ótima essa nossa conversa, muito interessante conhecer mais sobre uma rede tão importante, né, e sobre o trabalho que você está desenvolvendo, quanta tecnologia que você está trazendo, né, para junto da Rede Windsor. Eu acho que a rede é um orgulho aqui para o Rio, é muito interessante ver que eles seguem como uma rede brasileira, carioca, né, que se expandiu para Brasília, mas numa gestão familiar, mas uma gestão de muito sucesso. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, e eu acho que o Rio de Janeiro se orgulha muito de ter uma rede como a Windsor e ter um trabalho tão bem feito aqui, e vocês fazem muito bem essa captação de novos negócios para o Rio de Janeiro. E a gente gosta muito de divulgar essa agenda positiva, né? Perfeito, André, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu estava aqui pensando, quando você estava falando, né? O senhor José, né, que é o presidente da empresa, todo final de ano ele vai nas unidades para falar a sua mensagem dele. E tem um trinômio, né? Tem 3 mensagens que ele sempre passa, que é o otimismo no próximo ano, a fé em Deus e o trabalho duro. Se eu penso assim que um dos legados da Rede Windsor, eu penso que seriam essas 3 mensagens. A fé em Deus, por ele, enfim, ser bem religioso, o trabalho duro e o otimismo, que dias melhores sempre virão. Já estamos em dias melhores e sempre virão mais dias melhores. Com certeza. A gente tem que acreditar, porque o Rio é uma cidade maravilhosa e é um privilégio a gente viver aqui, né? Perfeito. Muito obrigado, André. Se você gostou do Business Talk de hoje com o Vitor, responsável pela toda a área de marketing da Rede Windsor, e quiser conhecer outros temas que são relevantes, outras agendas positivas, acesse as redes sociais tanto do Band News FM quanto do Lead Rio de Janeiro. Estamos sempre com um novo conteúdo, sempre inspirador e sempre com uma agenda positiva.